Esse artigo é sobre vamos dizer assim, é um tipo específico de comportamento alimentar, que é o comportamento predatório, que se trata de um animal buscando um objeto vivo que vai lhe servir de fonte nutricional. Então nós estamos tentando entender as bases neurais, os circuitos neurais que regulam esse comportamento, que não é bem entendido atualmente, né? A importância disso é que o comportamento predatório ele é um comportamento evolucionariamente fundamental, então ele provavelmente foi um grande modulador, um grande influenciador de como o cérebro se configurou atualmente, e ele nos ajuda a entender uma série de questões básicas em neurociências, por exemplo, a conexão entre estímulos sensoriais e motores, etc. Então, o nosso ponto de partida, na verdade, foi um estudo feito aqui na USP, pelo grupo do professor Newton Canteiras, que identificou uma área específica no sistema nervoso do roedor que respondia mais especificamente quando o animal estava caçando do que quando ele estava simplesmente comendo algo, um nutriente que estava acessível na caixa de comportamento. Então a gente partiu dessa identificação inicial e começou a tratar assim em mais detalhes a maneira pela qual essa área consegue controlar diferentes aspectos de um comportamento complexo que é o comportamento predatório. O Newton tem vários trabalhos em que ele introduziu uma visão nova sobre a função da amígdala central, né? Então, mas de maneira geral, o que a gente vê é um envolvimento muito menor da amígdala no comportamento de medo, comparado a esse comportamento mais exploratório caçador. Então, o que eu diria pessoalmente sobre isso é que provavelmente a amígdala tem mais relação com a capacidade do animal de suprimir o comportamento de medo e ir em busca de uma fonte alimentar do que o contrário. Neurônios de uma determinada área, eles podem mandar, vamos dizer assim, processos ou continuações do seu corpo para áreas distantes, né? Então a amígdala ela tem um conjunto de projeções muito grandes no sistema nervoso central. Então ela manda processos para áreas diferentes e libera neurotransmissores nessas áreas. As áreas em que nós estávamos interessados eram duas. Uma área específica do tronco cerebral chamada formação reticular, onde se encontram os neurônios que controlam a atividade muscular crâniofacial, principalmente pescoço e mandíbula. Existe uma outra região que recebe essas informações da amígdala e que tem uma de suas funções parece ser o controle do sistema locomotor, o controle da maneira pela qual o animal se locomove em termos de velocidade, etc. Faz parte do mesencéfalo. Existe uma área intermediária que liga a amígdala com uma segunda área chamada área mesencefálica locomotora. Então, basicamente, essas duas projeções elas se originam de neurônios, de grupos de neurônios diferentes na amígdala, e cada uma delas parecia desempenhar uma função diferente no comportamento de caça. Por um lado, a primeira projeção para a formação reticular parecia ter controle sobre a força com que os animais conseguem imprimir no incisivo durante a caça, nos dentes frontais, que eles usam para perfurar as presas, e o movimento, né, crâniofacial da cabeça. E existe uma outra projeção que parece estar envolvida com a capacidade do animal de perseguir, de correr atrás da presa. Então esses dois componentes da caça, a perseguição e a captura, elas são coordenadas pela amígdala central através dessas duas projeções separadas. A parte in vitro, ela existe como uma espécie de validação do método de optogenética. Então, neurônios diferentes, apesar de eles expressarem esses canais, eles podem responder de maneira diferente a diferentes frequências de luz.
Então, in vitro, a gente estuda mais ou menos que frequências de pulsos de luz são mais eficientes para controlar a atividade do neurônio. Mas a maior parte dos experimentos foram feitos em vivo, com estimulação ou com lesões, né? Vamos dizer assim, com a indução de morte neuronal, especificamente nesses subgrupos de neurônios que dão origem a essas duas projeções diferentes. Os experimentos com camundongos foram todos feitos lá, mas a grande parte do desenho experimental, das ideias, eram, vamos dizer assim, tinham sido validadas e desempenhadas aqui com os estudos que o laboratório do professor Newton tem feito ao longo dos anos. Então ele tem uma série de artigos em que roedores, no caso ratos, caçam insetos, né? Existem vários parâmetros que você pode controlar para medir a eficiência e o comportamento do animal. Então a gente adaptou, vamos dizer assim, essa estrutura conceitual para os estudos em camundongo com essas manipulações de optogenética. Eu acho que não tem muita coisa na literatura, né? Acho que a principal contribuição veio do trabalho do Newton, teve a combinação dessas técnicas mais modernas de neurociências, mas eu acho que o apelo realmente é o comportamento. Eu acho que é um comportamento evolucionariamente importante e que nos diz alguma coisa sobre como o cérebro acopla inputs sensoriais com a produção de padrões motores. A gente comprou pela internet um brinquedo que parece um inseto com perninha e um pouco menor que um camundongo, né? E a gente ligou e colocou na caixa e esse bicho fica se movimentando aleatoriamente e o animal normalmente tenta evitar, ele vai para o lado oposto da caixa quando esse animal chega perto. Mas com a estimulação desses neurônios que nós pensamos estão relacionados com a caça, o animal muda completamente, ele persegue esse objeto e morde e fica tentando matar, entre aspas, o objeto, continua mordendo e tentando manter ele sob controle repetidamente. Então, enquanto esses neurônios estiverem ativados, o animal vai colocar as patas dianteiras sobre ele e morder repetidamente, como se estivesse realmente lutando para dominar e eliminar uma presa. Mesma postura motora, os mesmos parâmetros motores que você observa quando um animal normal está caçando uma presa verdadeira, né? A gente colocou um outro bicho, um outro camundongo, e não houve agressão. Parece ser específico, não é uma agressão generalizada pelo menos. Depois um outro brinquedo que eu comprei, que era uma aranha grande, eles também não atacaram, eles caíram fora. Mesmo com estímulo? Mesmo com estímulo, sem o estímulo de jeito nenhum, mas mesmo com o estímulo, no máximo, eles não atacaram. Então tem algum tipo de parâmetro ali que eles medem que torna o comportamento específico mesmo ativando os neurônios. Como que ocorre o bloqueio desses comportamentos inapropriados, eu acho que ninguém sabe. Provavelmente o Newton tem algumas ideias, mas é claro, o animal, quando a gente estimulou na presença de um outro camundongo, no caso uma fêmea, que é um dos testes que se faz de agressão, o animal se tornou mais investigativo. Mas ele não agrediu, em nenhum momento houve algo que parecesse uma agressão territorial ou algo assim. Uma das questões que surgiram era se a ativação da amígdala simplesmente faz com que o animal fique com mais fome e porque ele está na presença de presas, ele vai, né? O animal, por um lado, ele perde seletividade sobre o que ele come, então se você coloca à disposição do animal objetos não comestíveis, ele vai na maioria das vezes vai pegar esse objeto, colocar na boca, mastigar e muitas vezes ingerir, né? Agora, então ele perde a seletividade entre comida e não comida de alguma forma. Agora, se você deixa o animal comer à vontade,
ele vai comer uma quantidade de comida comparável ao que ele comeria sem a estimulação. Então, os mecanismos de saciedade operam normalmente nesse animal. Então, é realmente um mecanismo de busca alimentar que não é, vamos dizer assim, iniciada pela fome. É um estímulo externo que o animal detecta e faz com que ele inicie esse comportamento organizado de caça. Não é simplesmente uma generalização da fome. E nós temos uns experimentos preliminares mostrando que se você manipula as áreas do hipotálamo mais diretamente relacionadas com a fome, isso não parece produzir um efeito muito claro na caça em si. Produz na alimentação, na quantidade de calorias ingeridas, mas não no comportamento de caça em si. Uma coisa importante a se lembrar é que os humanos e os primatas em geral possuem essa estrutura cerebral. A amígdala central ela existe em primatas, em humanos, ela parece existir em todos os vertebrados que têm mandíbula. Então, de alguma forma, esse circuito sobreviveu e chegou às espécies primatas mais elevadas, né? Como a gente vive num mundo muito diferente, industrial, é difícil você medir diretamente o impacto da atividade dessas áreas hoje. Existem comunidades humanas primitivas que caçam, eles correm atrás de presas, eles têm estratégias de grupo para caçar animais grandes, então predação existe em primatas, incluindo humanos. Agora, uma possibilidade, que é uma espécie de metáfora, vamos dizer assim, é tentar entender se isso tem algum papel no consumo excessivo de calorias, né? Então, uma das grandes questões em comportamento alimentar e obesidade é tentar entender por que um organismo ingere mais calorias do que a necessidade fisiológica exige, porque existe essa tendência de acumular, né? Essa tendência comportamental de exagerar no consumo, né? Então, se a gente pensa no comportamento predatório, o que a gente vê é que os animais não necessariamente precisam estar com fome para caçar. O estímulo da presa é suficiente para fazer eles caçarem. E isso faz sentido, vamos dizer assim, na natureza, né, que seja um comportamento oportunístico, porque mesmo que você não esteja com fome agora, você não sabe se no futuro você terá uma presa a seu alcance que você possa capturar. Então tem um sentido biológico de sobrevivência você caçar sem a fome. E talvez essa tendência comportamental tenha sido preservada na maioria dos animais, no sentido de que a alimentação é um comportamento oportunístico. Então, se você olhar, analisar, por exemplo, questionários comportamentais de humanos, você vê que as pessoas ingerem calorias oportunisticamente. Então, porque é hora de almoçar, porque os amigos convidam, porque ele está passando em algum lugar pensando em outra coisa e vê algo calórico à disposição. Não é a necessidade fisiológica, é realmente a oportunidade de ingerir caloria. Então, essa estrutura, vamos dizer assim, primordial, talvez ainda exista em todos os animais, né? Nós não caçamos, porque não faria sentido hoje caçar com a provisão que você tem da indústria, mas essa tendência de não deixar que calorias à disposição escapem, elas podem ser algum tipo de reminiscente desses circuitos primitivos que evoluíram para organizar a caça.